Hoje, eu gostaria de falar sobre o tema, a tradição presa ao cristianismo. As fotos que vocês estão vendo aqui são de árvores naturais, que têm uma cerca de arame farpado, feita pelo homem, passando pelo meio delas. Quando vocês olham para essa foto, o que vocês sentem pela árvore? Não parece desconfortável? Até doloroso, certo? Eu creio que todos nós aqui podemos ter empatia pela árvore e não pela cerca, já que nós e a árvore estamos vivos, enquanto a cerca não está, certo? Isso começou a acontecer anos atrás, como resultado de alguém ter colocado essa cerca de arame ao lado de uma árvore. Porém, com o passar do tempo, a árvore continuou crescendo ao lado da cerca e, lentamente, a árvore envolveu a cerca e se juntou a ela. Ou seja, a árvore se tornou parte da cerca. No começo, isso poderia ter sido evitado. Porém, agora é impossível que a cerca seja removida, sem danificar severamente a árvore. Quando vejo isso, sinto que também é assim que crescemos e nos apegamos a muitas de nossas tradições que mantemos ao longo do tempo. Onde quer que tenhamos nascido neste mundo, tudo ao nosso redor e todas as nossas tradições ficam enraizados em nós conforme crescemos. Muitas vezes, quando se pergunta, por que fazemos isso? Geralmente se responde, eu não sei, eu sempre fiz assim. Dessa forma, as tradições que as pessoas guardam desde a infância, continuam permanecendo nelas quando adultas. Mas e quanto a algo tão sensível e importante, como a fé de alguém na qual define sua identidade espiritual? Devemos sempre crer no que ouvimos quando crianças, sem questionar? E devemos deixar a tradição daqueles que vieram, antes de nós ditar a nossa formação espiritual, saúde e destino sem considerar a fonte? Há um conto muito famoso chamado A Loteria, de uma escritora americana chamada Shirley Jackson. É sobre a tradição. Quando a história começa, parece como qualquer outro dia em uma pequena vila agradável, já que o tempo está bom e as crianças não estão na escola. As pessoas da vila estão se preparando para o sorteio anual, que durará apenas cerca de 2 horas. Porém, há uma tensão oculta que pode ser sentida entre as pessoas da vila, que está obviamente relacionada a essa tradição. Na história, as crianças estão juntando pedras e colocando-as em pilhas enquanto as famílias se reúnem. A tradição em si, a verdadeira tradição, gira em torno de uma urna velha, onde pequenos pedaços de papel com todos os nomes das pessoas da vila são colocados dentro. Então, os nomes são sorteados um por um. À medida que mais e mais nomes são sorteados, as pessoas ficam cada vez mais desconfortáveis, até que um nome seja sorteado com uma marca preta. É o nome de uma das mulheres chamada Tessie. Quando o nome de Tessie é chamado como vencedora, todos os habitantes da cidade pegam as pedras, que foram colocadas em pilhas, e apedrejam Tessie até a morte. É assim que a história termina. E o leitor fica com a sensação de como você se sente agora. Eu escolhi contar a vocês sobre essa pequena história, porque eu acredito que ela pode nos ajudar a nos despertar para fazer perguntas sobre as origens das tradições que guardamos, especificamente, dentro do cristianismo hoje. E eu escolhi as fotos das árvores, para talvez nos ajudar a compreender as coisas que aprendemos a seguir por tanto tempo, sem saber de onde elas vieram e por que as seguimos. Tanto as árvores quanto os habitantes da vila cresceram por muito tempo nessas condições dolorosas. Ainda assim, eles as aceitam e continuam a viver com elas em silêncio. É natural que uma árvore tenha galhos de arame farpado?
Mas agora a árvore está vivendo com uma cerca dentro dela. Ou faz sentido que uma vila apedreje uma pessoa inocente até a morte porque ela foi sorteada em uma urna? Porém, essas pessoas estão vivendo, ou devo dizer morrendo, porque elas estão seguindo essa tradição, e elas nem sabem qual é a origem. A Bíblia também compara as pessoas com as árvores. Hoje em dia, o cristianismo cresceu para mais de 2 bilhões no mundo. E todos os cristãos creem que Jesus virá e dará a salvação àqueles que têm fé. Porém, quando Jesus falou sobre o tempo de sua segunda vinda, ele disse: "Não acharei fé, ele não encontrará." No Evangelho de Lucas capítulo 18, versículo 8, ele diz: "Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra?" Aqui Cristo diz que quando ele vier em busca de fé, ele não a encontrará. Se Cristo não encontrar uma fé que seja digna da salvação, quem poderá ser salvo? Hoje em dia, é claro, nenhum cristão dirá que não tem fé. Mas o nosso critério deve ser os pensamentos de Jesus, e não os nossos pensamentos, certo? Uma pergunta. Jesus não veio pela primeira vez procurando fé também? Sim, ele procurou. Então, o que ele disse para aqueles que diziam ter a fé mais forte e maior há 2000 anos? No Evangelho de Marcos capítulo 7, versículos 6 a 8, Jesus disse: "Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens." Vocês se lembram da árvore, que estava presa na cerca de arame farpado? Assim, os líderes religiosos e os escribas estavam crendo e se agarrando às regras e tradições humanas, que se tornaram um grande obstáculo para a sua fé. E isso os fez esquecer os mandamentos de Deus. Eles cresceram acreditando nessas tradições desde que eram crianças, e eles estavam tão confiantes na maneira como foram criados, que até tentaram apedrejar Jesus e acabaram crucificando o Salvador, que eles esperavam por tanto tempo. Então, quando Jesus vier pela segunda vez, que tipo de fé vocês acham que ele procurará? Será por uma fé que se apega à tradição humana? Não. Ele não se importa com a tradição humana. É por isso que para aqueles que creram nele, Jesus disse: "Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Uma pergunta. Como sabemos que o Jesus em quem todos estão acreditando agora, é o mesmo Jesus que veio 2000 anos atrás? Jesus disse que precisamos seguir seus ensinamentos, e seus ensinamentos são a verdade que nos liberta. Então, vamos ver os ensinamentos básicos e exemplos de Cristo há 2000 anos. No Evangelho de Lucas capítulo 4, versículo 16, está escrito que Jesus guardou o sábado, de acordo com o costume de quem? O seu costume, ou seja, seu ensinamento. Esse costume foi continuamente guardado pelos seguidores de Cristo, como a verdade que os libertava. O dia de repouso bíblico é o sábado. Eles foram à igreja no sábado. Além disso, no Evangelho de Mateus capítulo 26, Jesus celebrou a Páscoa da nova aliança que ele estabeleceu, para o perdão de pecados, a todos os que aguardam no tempo determinado a cada ano. E nas epístolas do apóstolo Paulo, encontramos os seguidores de Cristo, que guardam esse ensinamento como a verdade que os liberta. Além disso, Jesus ensinou como adorar a Deus da forma correta e apropriada, fazendo com que os homens não cobrissem suas cabeças com nada durante o culto, e as mulheres usassem o véu durante o culto, sem exceção. Como Paulo disse: "Sede meus imitadores, como também eu sou de quem? De Cristo." E então, todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada.
Ele passou adiante esse ensinamento de Jesus Cristo, sobre cobrir a cabeça. Agora, porém, 2000 anos se passaram, e não podemos encontrar nenhuma igreja, que celebre a Páscoa da Nova Aliança, que guarde o sábado sagradamente, e que guarde o culto com as mulheres usando véus, que são mandamentos de Deus, certo? Quando olhamos ao redor, o cristianismo e suas doutrinas cresceram em torno dos ensinamentos e tradições que estão muito longe dos ensinamentos da Bíblia. Infelizmente, essa mudança começou a acontecer por volta de meados do século II, a meados do século IV, quando o papado exerceu sua autoridade sobre todas as igrejas e remodelou o cristianismo para seguir as tradições do Deus Sol romano, em nome de Jesus. Quando olhamos para a história, o culto dominical foi, na verdade, uma lei que foi declarada em Roma, em 321 DC, para venerar o Sol, e não o Filho. Os cristãos foram forçados, por medo da morte, a guardar esse dia até que se tornasse sua tradição. Além disso, o dia 25 de dezembro, que se origina do nascimento de Mitra, o deus Sol persa, foi adotado pelo cristianismo a partir de 354 d.C., mais de 300 anos, depois de Jesus já ter ascendido. Desde então, os cristãos têm seguido essas tradições que cresceram neles ao longo do tempo, sem saber que agora a sua fé se tornou baseada em tradições e práticas humanas e, de acordo com Jesus, eles estão adorando a Deus em quê? Em vão. Como a árvore que cresce presa em uma cerca, ou a vila que tem um sorteio sem sentido. Então, se o mundo inteiro está adorando Deus em vão, através das tradições e das práticas feitas pelos homens, para quem Deus dará a salvação? Para ninguém. Ele não se importa com a tradição, certo? É por isso que é tão importante entender que a segunda vinda de Cristo já veio, de acordo com todas as profecias da Bíblia. E Ele restaurou os ensinamentos de Deus em nosso tempo. No livro de Miqueias capítulo 4, está escrito que nos últimos dias todas as nações virão, e serão ensinadas por Deus. Está escrito: Vinde, e o que? Subamos. Para quê? Para que nos ensine os seus caminhos. Ninguém deve perder essa oportunidade de aprender de Deus, certo? Então, entre todas as igrejas do mundo, qual é a única igreja que foi ensinada por Cristo em sua segunda vinda, e que guarda todos os mandamentos de Deus, como o sábado, a Páscoa e o regulamento do véu? É apenas a Igreja de Deus Sociedade Missionária Mundial, que ensina e guarda os ensinamentos de Cristo que nos libertam. Eu quero encorajar todos que desejam vir. Por favor, venham estudar a Bíblia na Igreja de Deus Sociedade Missionária Mundial, para que possamos deixar as tradições humanas e possamos receber a salvação de nossas almas com a verdadeira fé, segurando os mandamentos de Deus. Eu sou muito grato e orgulhoso de ser um membro da Igreja de Deus Sociedade Missionária Mundial, onde eu encontrei Deus e eu fui ensinado por Deus. Por isso, eu gostaria de dar toda a graça ao meu Deus, ao nosso Deus, ao Pai Celestial e à Mãe Celestial. E eu também gostaria de agradecer a todos vocês por ouvirem. Deus os abençoe.